E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio, após o batizado do Danielzinho através da Agatha, descobrirá que o filho da Graça não é do Daniel. A Agatha vai falar: esse bebê é filho do delegado Marino. Graça fez todos vocês de trouxa. Um DNA será feito e o resultado surpreenderá ao revelar que nem Daniel nem Marino são os pais do filho da Graça. Irene colocará a loira contra a parede. Graça enfrenta a ex-sogra, deixando a vilã fora de si. Irene perde o controle, pega um vaso de cima da mesa e faz uma verdadeira loucura. Minha nossa, o que foi que eu fiz? Caio, Marino e o Antônio chegam no local e avistam uma cena chocante. O verdadeiro pai do Danielzinho chegará ao lado da Aline e será a viúva quem explicará um detalhe que ninguém percebeu durante a gravidez da Graça. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois de uma conversa com Angelina. Agatha montar o quebra-cabeça e chegar à conclusão que Danielzinho é filho do delegado. A mãe do Caio não hesitará e pressionará a Graça falando que sabe de tudo. A loira suplicará o silêncio da Agatha, alegando que se abrir o bico poderá acabar com o futuro do Danielzinho. A Agatha não terá piedade alguma e dirá a Irene que a Graça está enganando ela e o Antônio. Com uma pulga atrás da orelha, Irene pegará a Graça conversando com o delegado no quarto. Irene invade o local gritando: Marino, não me esconda. Você é o pai do Danielzinho? Graça completamente chocada ouvirá o delegado afirmar: não, é lógico que não, dona Irene. De onde a senhora tirou uma coisa dessas? Eu vim fazer uma visita. Fiquei preocupado depois que recebi uma ligação que um bebê aqui da cidade estava em perigo. Irene, mais cabreira do que já estava, sairá do quarto e entrará em contato com uma pessoa pedindo: preciso ser rápida. Traga agora mesmo aquilo. Se a Graça realmente estiver mentindo sobre a paternidade do Danielzinho, ela vai me pagar. Enquanto Irene aguarda o pedido, Caio chegará na pousada da Lucinda, se aproxima do quarto da sua mãe e percebe a mulher conversando ao celular. Você precisa ver a Graça me suplicando para não revelar o grande segredo dela. Claro que não. Eu quero mais é que ela se lasque. Coloquei uma pulga atrás da orelha da Irene. Caio invade o quarto, surpreendendo a Agatha. Sem palavras, ela pergunta o que aconteceu. Caio responde: o que aconteceu? O que aconteceu eu não sei, mas eu vou querer saber que segredo é esse que a senhora descobriu da Graça. E quem era a pessoa que estava ao telefone com a senhora? Encurralada, Agatha pedirá calma ao filho e resolve explicar. Tá certo, Caio. Você merece saber a verdade. Chegou a hora de revelar qual é a verdadeira identidade da Graça. Intrigado, o rapaz pedirá que seja mais clara. Agatha revela: a Graça enganou a todos ao falar que Danielzinho era o filho do seu irmão. Na verdade, Danielzinho é filho do Marino, o delegado da cidade. Caio quase desmaia com a informação. Aproxima da Agatha e pergunta se ela tem certeza do que está falando. A mãe do rapaz afirma que sim. Inclusive, o próprio Marino ajuda a Graça a guardar o segredo. Caio, transtornado, parte em direção à delegacia de polícia. Enquanto o rapaz não chega no local, na fazenda, Irene receberá em mãos o material para coletar a saliva do Danielzinho para fazer o DNA. Ela caminha até o quarto do bebê. No momento em que pegaria as amostras, Graça chegará no local. O que você pensa que está fazendo, dona Irene? O que é isso nas suas mãos? Irene avisa que vai colher o material do Danielzinho para comprovar se é ou não a avó do garoto. Graça, nervosa, dirá que não permitirá de forma alguma. Irene fala: eu sinto muito, minha querida, mas eu preciso confirmar se as minhas suspeitas fazem sentido. Graça entra em luta corporal com a vilã e quebra o frasco do material. Irene deixa o local. Graça, aliviada, comenta: ufa, essa foi por pouco. O problema
é que a Irene é bem mais esperta do que a Graça. No quarto ao lado, Irene sozinha comenta: você quebrou o frasco errado, Graça. Agora eu vou fazer o DNA, e se o Danielzinho não for meu neto, jamais vai esquecer na vida uma coisa que eu vou fazer com você. O que a Irene não sabe é que o resultado de DNA surpreenderá não somente ela, mas também a Graça. Por coincidência, a Aline, depois de conseguir um emprego no salão do Kaká, chegará no hospital pedindo à recepcionista a reativação do plano de saúde do filho e da sua mãe Jussara. Um dos médicos se aproxima da recepcionista perguntando se o resultado de DNA que a dona Irene La Selva solicitou chegou do laboratório. A moça da recepção fala: sim, doutor, acabou de chegar. Coloquei em cima da sua mesa. A Aline, esperta, corre até a sala do médico, abre o exame e fica em choque com o resultado. Na delegacia, Caio colocará o marido contra a parede para saber se a Graça traiu seu irmão com ele. Marina, sem saber o que falar, pergunta: quem falou isso pra você, Caio? Foi a Graça? Caio dirá que isso não vem ao caso, que quer apenas saber quem é o pai do Danielzinho. Marina, preocupado com a Graça, pede: aqui não é lugar para ter esse tipo de conversa, rapaz. Estou no meu ambiente de trabalho. Se quiser falar comigo sobre esse assunto, vamos ter que ir para um outro lugar. Caio pede um minuto. Entra em contato com a Graça perguntando onde ela está. Graça, percebendo o tom de voz do rapaz alterado, fala: eu não estou gostando do seu tom de voz. Ô Caio, aconteceu alguma coisa? Com menos paciência do que já estava, Caio voltará a perguntar: eu quero saber onde você tá, Graça. O assunto é muito sério e essa conversa tem que ser agora. Ao desligar o telefone, Caio chama: a Graça tá na fazenda. Vamos, Marina. A Irene e o Antônio La Selva precisam estar presentes nessa reunião. O que Marina e o Caio não sabem é que no hospital, a Aline estará prestes a descobrir algo chocante sobre a gravidez da Graça. O médico, ao ver a Aline com o exame em mãos, ameaçará chamar a polícia. A Aline pede: por favor, doutor, eu sou de confiança. Eu sou a noiva de um La Selva. Me explica isso aqui. Por que esse exame deu negativo? O médico, ao olhar o resultado, dirá ter algo estranho no DNA solicitado pela Irene. A viúva pergunta: o que tem de estranho? O médico responde: o resultado deu negativo. Esse bebê não é filho do Daniel La Selva. Em choque, Aline pergunta quem é o pai do filho da Graça. O homem responde: Dona Irene desconfia que seja o delegado Marino, mas essa possibilidade é zero. Peguei o histórico dos exames do Marino feito nesse laboratório e descobri que ele não pode ter filho. Marino é estéril. A Aline, percebendo que Daniel foi enganado, chama: doutor, eu preciso que venha comigo agora mesmo. Eu tive uma ideia. Irene receberá pelo celular o resultado do DNA. Assustada, comenta consigo: não pode ser. Danielzinho não é meu neto. A Graça fez o Daniel e todos nós de trouxas. Ela vai pagar caro. E vai ser agora. Irene, cega de raiva, caminha até o quarto do neto, invade o local e grita: você enganou todos nós, Graça. Você mentiu falando que Danielzinho era filho do meu amado Daniel. De repente, Antônio aparece de olhos arregalados, questionando que conversa é aquela. Graça, sem saber como explicar, tentará argumentar que a Irene está delirando, fazendo acusações que Danielzinho é filho de um outro homem. Antônio pergunta à esposa se ela está louca em falar uma coisa daquelas. Irene responde: eu não estou ficando louca. Coisa nenhuma, Antônio. Graça realmente tentou aplicar um golpe na barriga no nosso filho. Danielzinho não é nada nosso. Perplexo, Antônio se aproxima da Graça e fala: olha aqui, moça. Se as coisas que a Irene estiver falando for verdade, isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Se você tiver enganado o Daniel e engravidado de um outro homem, eu acabo com você
e com o infeliz pai do Danielzinho. Me fala, quem é o infeliz? Quem é o pai do seu filho? Graça voltará a afirmar que o pai do seu filho é sim o Daniel. Irene mostra ao marido na tela do celular o resultado negativo do DNA entre o bebê e ela. Irene ainda dirá ao ricaço saber o nome do verdadeiro pai do filho da Graça e perguntará se realmente quer saber quem é. Antônio ordenará à esposa que revele o quanto antes o nome do infeliz. Graça pede: não, dona Irene, por favor, não faça isso. Por mim e pelo meu filho. Será nesse momento que o Caio e o Marina aparecem no local. Antônio, ao vê-los, questiona o que fazem ali. Marina toma a frente da situação e explica: se o senhor realmente quer saber quem é o pai do filho da Graça, eu mesmo posso revelar isso ao senhor. Antônio exigirá saber o que o delegado tem a ver com aquela história. Caio pedirá calma ao pai e avisa que Marina explicará tudo o que precisa saber. O delegado olha em direção à loira e pede: me desculpa, Graça, eu juro, eu tentei manter esse segredo, mas as coisas fugiram do nosso controle. Tem muita gente sabendo da verdade. Antônio, desconfiado do que realmente esteja acontecendo ali, retruca: espera aí, eu não tô acreditando nisso. Marina, com toda essa conversa mole, não pode ser. O delegado é o pai do meu neto? O policial reforçará, falando que sim, que Danielzinho é o seu filho junto com a Graça, e que manteve em sigilo para que o garoto tivesse o melhor futuro possível. Irene dirá ao marido nunca mais querer ver a Graça em toda a sua vida, que jamais a perdoará por ter enganado seu filho Daniel até o último momento de sua vida. Na sala da casa, Angelina verá a viúva e o médico entrando. A Aline pergunta onde está Irene. A governanta diz: olha, Aline, não sei se é uma boa hora. Está acontecendo uma verdadeira lavagem de roupas sujas dentro do quarto do Danielzinho. A Irene e o Antônio descobriram que o Marino é o pai do filho da Graça. A Aline dirá que o Marino não é o pai do filho da Graça, coisa nenhuma, que o pai do filho da Graça é um outro homem. Em choque, Angelina pergunta quem é o pai do Danielzinho. A viúva pede: me leva ao quarto onde essa reunião está acontecendo, Angelina. Por favor, todos precisam saber da verdade. No quarto, Antônio enfrentará o delegado alegando que isso não ficará impune, que ter feito seu filho Daniel de corno foi cavar a própria cova. Marina não se intimidará e dirá que se voltar a ameaçá-lo, receberá a voz de prisão. Irene defenderá o marido. Quem você pensa que é para ameaçar o Antônio de prisão, hein, Marina? E você, Graça, com essa cara de santa, mas no fundo não passa de uma biscate. Traía o próprio noivo com outro homem. Marina dirá que lutará na justiça pela guarda do filho. Aline e o médico entram no quarto. Antônio, Irene, Graça, Marina e o Caio ficam sem entender a presença dos dois no local. Irene comenta: doutor, o que faz aqui? O resultado do exame foi enviado por e-mail. Eu já recebi. Enquanto a você, Aline, na minha casa não é bem-vinda. Coloque as suas patas no olho da rua e suma das minhas terras. Caio também questionará o que a Aline faz ali ao lado do médico. A viúva olha nos olhos do Marino e diz: você também foi enganado, Marino. Quer dizer, eu não tenho certeza se você foi enganado pela Graça. A única coisa que eu sei é que você não é o pai do Danielzinho. Graça regala os olhos e questiona do que ela está falando. O delegado avisa a Aline que o assunto foi esclarecido e tanto o Antônio quanto a Irene e o Caio já sabem que Danielzinho é sim o seu filho. A Aline volta a contestar: não é, Marino. O doutor vai explicar por que isso não pode ser possível. Caio e todos ali presentes escutam o médico dizer: Dona Irene me confidenciou desconfiar que você seria o pai do neto dela. Depois que eu vi o resultado do DNA negativo,
Fui atrás dos seus últimos exames no hospital, delegado, e descobri uma coisa que talvez nem mesmo você tenha conhecimento. Marino pedirá ao médico ser mais claro e explicar do que exatamente está falando. O médico diz: você, rapaz, é estéril. Não pode ter filho. No seu último check-up, foi constatada algumas alterações que somente pessoas inférteis apresentam. Marino pasmo dirá que nunca soube dessa condição. Olha em direção a Graça e fala: eu não posso ter filho, Graça. Então, como é que Danielzinho pode ser o meu filho? Eu exijo uma explicação agora mesmo. Caio toma a frente da conversa e fala: pra mim, tá bem claro. A Graça traiu Daniel com mais de um homem. Marino foi um. Quem foi os outros, Graça? Quem? É o pai de Danielzinho. Vamos, confessa. A sua casa caiu. Encurralada, a loira confessará que realmente Danielzinho não é filho de Daniel. No entanto, sempre acreditou que Marino fosse o pai de seu filho. Irene, se segurando para não esbofeteá-la, fala: agora que sabemos que o Marino não pode ser pai, seja honesta pelo menos uma vez na sua vida e nos conte com quem você traía o Daniel, além do delegado. Graça respira fundo e abre o jogo. Se o pai do meu filho não é o Marino, só pode ser uma pessoa. E esse homem todos vocês conhecem. Mas antes de revelar o nome desse homem, eu quero deixar bem claro a você, Marino. Realmente, eu acreditava que você fosse o pai do Danielzinho. Graça dirá que o verdadeiro pai do seu filho presta serviços para a cooperativa e é amigo pessoal do seu pai, que nas vezes que Tadeu levava para jantar na sua casa, esperava Daniel virar as costas para meter um par de chifres na cabeça dele. Antônio diz: eu quero o nome do infeliz. Se é amigo do Tadeu, com certeza eu conheço bem. Graça pede: como falei, todos vocês conhecem ele. Inclusive continua dando em cima de mim. É o geólogo Vinícius. Só pode ser ele, o pai do meu filho. Irene, ao descobrir que Vinícius pode ser o pai do filho da Graça, com ciúmes, perderá o controle, pegará um vaso de planta em cima da mesa e arremessará em direção à loira. Antônio, Caio e o delegado tentam conter a mulher. Aline, esperta, chama o Antônio e colocará uma pulga atrás da orelha do ricaço. Doutor Antônio, a reação da Dona Irene é no mínimo estranha, não acha? Pra mim, o senhor tem mais chifres que o Daniel. Dias depois, Antônio pegará em flagrante o geólogo e a Irene em cima da cama. Você gostaria de ver o Antônio flagrando a Irene e o Vinícius juntos? Se você quer ver essa cena, deixa um coração aqui abaixo nos comentários desse vídeo. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.